Opa, e aí, tudo bom? Só hoje eu consegui trazer para vocês o vídeo para falar, comentar sobre os bastidores da live que a gente fez, né? Muita gente aí, graças a Deus, está elogiando. Antes de começar esse vídeo, já antecipo a vocês que foi um trabalho conjunto enorme, tá? Nós tivemos várias pessoas de vários setores envolvidos, então foi incrível, foi uma experiência. A gente se propôs a fazer um negócio igual a gente sempre faz, né? Que é tentando buscar excelência, e a gente conseguiu um resultado satisfatório, que eu diria assim. Poderia melhorar em muitas outras coisas, teve muitas coisas que eu vou falar até mais pra frente que deram errado, que a gente poderia corrigir para uma próxima ocasião se for acontecer. Mas o resultado dessa primeira eu diria que foi extremamente satisfatório. E eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar algumas situações que aconteceram, vou colocar alguns vídeos, vou mostrar a mix que a gente utilizou na mesa lá, na consola, minha mesa trouxe de volta. O cenário tá um pouco diferente, pessoal, porque eu fui expulso pela minha esposa ali da cozinha onde eu ficava, e agora ela montou um quartinho para mim aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Olha aí, ó, que virou meu quartinho da bagunça, tá? Então aí, ali tem mais um monte de bagunça ali em cima da cama. Olha lá a mesa ali, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que agora eu tenho um canto aqui guardado, né? Ali meus baixos ali. Mas, então, eu tô pra trazer pra vocês as percepções que eu tive, a experiência que eu tive, e falar coisas que talvez quem assistiu ainda não percebeu, não conseguiu pescar aí nos bastidores, mas eu vou dizer pra vocês tudo o que aconteceu, tá? Então a gente decidiu, a gente planejou fazer uma live, e eu falei com 30 dias antes, né? Então a gente teve 30 dias aí pra fazer planejamento, como é que a gente ia fazer, porque a gente ia pegar arrecadações, dinheiro das pessoas, então a gente precisava dar alguma satisfação para essas pessoas, né? A gente precisava mostrar que era um negócio profissional para validar a ideia da live, que era ajudar as pessoas, né? Com as cestas básicas, com alimento para a galera. Então a gente teve 30 dias para planejar tudo isso. E eu acredito que a primeira coisa que eu acredito que foi fundamental no sucesso foi isso, porque a gente teve muito tempo, né? Eu não quis fazer nada na loucura, eu não gosto de fazer nada na loucura, às pressas. Claro que se precisar, né, a gente vai, mas eu não gosto de fazer, eu gosto de planejar exaustivamente, tá? Porque quanto mais você planeja, mais você faz os seus pontos, seu script, repete, você vai ter mais tempo para ajudar pessoas, então você consegue prever muitas das coisas que podem dar erradas, né? Então essa aí com certeza foi um grande fator que eu jogava com isso. Quando eu pensei, eu falei, cara, eu quero 30 dias para mim organizar tudo. Então a gente teve muito tempo, tá? A gente teve um mês aí para planejar a nossa live e fazer acontecer. A segunda coisa que eu fiz, então eu comecei a montar uma equipe, né? Porque como eu ia estar tocando, então eu não poderia ser eu que ia estar lá fazendo a mix ao vivo, né? Então não tinha como. Porém, toda a parte do background, né? Toda a organização de tudo, eu participei 100%, né? Então tudo que vocês viram na live aí foi um resultado de muito tempo, meio dedicado, foi muito estressante para mim, porque os meninos, até os meus irmãos lá, que o pessoal não é irmão de verdade, a gente se considera irmão, a gente se trata como irmão. Os nossos pais nos tratam, os pais deles me tratam como filho, meu pai tratam eles como filho, e assim a gente cresceu dessa forma. Então assim, é por isso que a gente fala irmãos, né? Então os meus irmãos, eles meio que falaram assim, não, tu não foi inventar. Então assim, eles sabem que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Sabe que eu já faço isso há bastante tempo, então acabou que eles
meio que lavaram as mãos e deixaram a bomba toda para me resolver. Mas missão dada é missão cumprida, a gente não corre da missão não. E então eu comecei a montar toda a equipe, eu comecei a chamar os meus amigos. Primeiro eu chamei, a gente começou a montar a banda, porque estava parada a banda, então a gente estava meio que sem até músicos, então a gente montei a banda com o pessoal, falei, vamos chamar fulano, bora chamar fulano, bora, e foi chamando a galera, nossa turma. Acabou que é a galera que toca já tocava com a gente, o baterista, o guitarrista, porém o tecladista era totalmente novo, ele só gravou o nosso CD na época, mas ele não tinha feito nada com a gente ao vivo, né? Mas aí, então foi montar repertório, aí foi fazer a lista, enviar desse repertório para os músicos, então... E pessoal, algumas pessoas moram longe, eu não moro na mesma cidade que eles, então a gente tinha que meio que se juntar para fazer isso. E aí então a gente montei então primeiro a banda, né, pra gente fazer a situação acontecer. Depois eu fui em montar a parte técnica, né? Então eu chamei duas pessoas, que uma já é até conhecida de vocês, que é o Railan, que começou aqui no Áudio para Igreja, começou no projeto Áudio para Igreja comigo, colando aqui. Então uma delas até vocês conhecem, que é o Railan, que começou no projeto do Áudio para a Igreja comigo, né? E hoje ele está na estrada, trabalhando com artistas aí. E o outro foi o Moita, que é um grande amigo meu também, grande amigo também do Railan, um cara extremamente competente. E a gente juntou todo mundo e falou assim, ó, vai ser esse time que vai fazer a live, né? Então a gente já tinha muita parte do áudio, porque... os equipamentos antiquários que a minha banda tem basicamente tudo, a gente tem todos os equipamentos de estúdio, para shows, a gente tem backline, a gente tem muita coisa, muitos equipamentos, né? Então a gente juntou todos os equipamentos, a gente pegou todos os equipamentos, aí os meninos tinham alguns microfones, como por exemplo, microfone de bateria, usamos os microfones deles. E aí a gente juntou tudo isso e começou a planejar o horário, essas coisas. Então a parte do áudio ficou bem resolvida, porque eu ia levar meus equipamentos, ia pegar os equipamentos da banda, ia pegar alguns equipamentos que os meninos possuíam e a gente juntou tudo isso para fazer. E só faltava a parte do vídeo, né? E aí foi a primeira pessoa que a gente chamou, foi um dos patrocinadores lá do evento, que foi o Alfredo, um amigo nosso. A gente convidou ele para perguntar se ele não queria fazer live com a gente e tal. E ele falou que nunca tinha feito live assim, né? Com banda e tudo mais. Ele nunca havia passado por essa experiência. E aí eu falei, não, como eu tenho experiência com isso, né? Já faço isso, mas eu preciso só que você traga a tua equipe de imagem, essas coisas, que a gente vai jogar isso tudo na web. E aí foi a parte assim, até assim, que muita gente ficava com medo, porque, nossa, mas nunca fez. Mas a gente já fazia, então a gente já tinha mais ou menos estávamos confortáveis com isso, porque não ia ser um grande problema, né? Então teve essa questão aí, então a gente montou o time todo, tudo, definiu tudo. Eu chamei um pessoal que só trabalha com iluminação, então que foi a Paula, né, da ProLight, com o Rodrigo, e aí a gente conseguiu todo esse... Fechamos então luz, a parte de áudio toda era nossa, e a parte da gravação, que era o Alfredo, né, um amigo nosso também. Então a gente montou o time, passou a ideia, passou o projeto, o que a gente queria fazer, o que a gente estava projetando, né, e todo mundo abraçou e foi. Então a gente meio que definiu isso. E aí a gente meio que, todo mundo deu uma relaxada, só que aí eu continuei trabalhando. Então eu comecei a ver como é que ia ser a arrecadação, como é que a gente ia fazer a receptação de dinheiro, né? Como é que, esse nome é até esquisito, receptação, né? Mas como é que a gente ia captar esse dinheiro, né? A verba para poder comprar as cestas básicas. Então eu fiquei colado, focado nisso. E os meninos, meus irmãos, começaram a rodar atrás de parceiros, pessoas que poderiam participar, que queriam trocar isso em mídia, alguma coisa. E aí
Muitas pessoas entraram também, muitas pessoas abraçaram. Então, pessoal, a grande dica que eu dou para vocês, o planejamento nosso foi uma coisa assim fundamental para a gente conseguir obter sucesso, né? A gente conseguir atingir o nosso objetivo. E as pessoas, mas é porque o meu esquema é pequeno, o meu esquema aqui na igreja eu faço um negócio menor, então eu vou fazer uma live menor, um negocinho mais simples, mas se planeje, tá? Porque quando você escreve o que você tem que fazer, eu acho muito poderoso o papel, sabe? Você colocar no papel o que você tem que fazer, porque tá ali, você não fica só com uma coisa mental na sua cabeça, uma ideia. Meio que você traz essa ideia para o mundo físico. Então eu tenho muito isso comigo, né? De escrever tudo no papel, do que eu vou fazer, do que eu quero fazer, dos objetivos que eu quero alcançar. Então eu fico olhando lá pro papel. Então faça esse tipo de planejamento, tá? Antecipem alguns problemas. A gente antecipou vários problemas. Ah, pode e se chover. Então a gente tinha um plano se chovesse, tá? A gente tinha um plano B, que lá onde a gente estava tocando era um espaço aberto. Então tava sujeito. Todos os dias choveu. De segunda a quinta. Não, segunda a sexta choveu. No sábado que foi a live não choveu. Então até nisso Deus foi maravilhoso, né? Então assim, a gente fez essa parte de planejamento assim, extremamente criteriosa, tá? Botando o nome da galera, o que ia fazer, cada um tinha que fazer, tinha que arrumar, tinha que ir atrás. Então a gente foi fazendo esse tipo de planejamento. Então façam um planejamento de vocês, tá? Aí passaram essa parte de planejamento de pessoas e tudo mais, a gente foi para a parte de planejamento de áudio, né? O que a gente vai precisar do áudio para a gente conseguir mandar. Então, a primeira coisa que a gente sempre, a Antiquário sempre teve, assim, a gente sempre foi muito enjoado com a qualidade, né? Então a gente sempre teve bons instrumentos, bons amplificadores, a gente sempre nunca economizou nesse sentido, né? Porque a gente entende a importância que é, e muito disso também vem da escola do próprio Zé Henrique, lá do Yahoo, que foi uma pessoa que nos ensinou muito nesse ramo musical, né? Que já gravou aí, como ele diz, já gravou de A a Z, de Aline Barros, a Zezé de Camargo e Luciano. Então o cara tem um know-how absurdo. Então a gente estudou muito, conviveu muito com ele, né? Nós gravamos no estúdio dele, então a gente aprendeu muito. E a gente viu como é importante você ter bons equipamentos, você ter uma linha boa de sinal, né? Você ter bons microfones, bons instrumentos, uma boa bateria, tudo novo, afinado, corda nova. Então assim, a gente meio que absorveu muito isso, a gente não faz meia boca. Então assim, a gente já sabia que a parte de equipamento a gente não ia ficar devendo tanto assim, sabe? A gente tinha equipamentos aceitáveis. Então aí faltava o quê? A gente conferia input, porque era um input nosso. A gente tinha feito assim de cabeça que ia ser 18 canais que a gente ia utilizar no máximo, né? E acabou que quando a gente foi botar no papel, a gente viu que era muito mais, né? Tinha dado. Se a gente fosse trabalhar com tudo de input que a gente ia precisar, a gente ia ter que ter 26 canais de inputs, né? Então, para quem não sabe, inputs é entradas, tá? Os sinais que você tem que entrar. Então a gente ia precisar de 26 inputs. E aí a gente foi enxugando, né? A gente enxugou um pouco o kit de bateria. Então lá estava utilizando bem mais enxuto, né? A bateria do que a gente gosta de tocar. A gente simplificou o máximo que deu. Tá? Parte de VS, das multipistas que a gente toca com multipista junto. Então a gente meio que foi simplificando várias coisas até que a gente chegou em 22 canais. Que era o mínimo, que era o máximo da mesa, o máximo de inputs que a gente tinha físicos na mesa e o mínimo para a banda. Então a gente trabalhou com todos os inputs. Mas isso aí foi tudo desenhado no papel. A gente pensou em tudo. Microfone de comunicação, me falar com todo mundo que estava com earphone, fone de ouvido, pra gente se comunicar com o pessoal que estava lá dentro da parte de transmissão. Então a gente tinha toda essa preocupação e a gente colocou tudo isso no papel, tá? Então aí a gente planejou o que vai ligar, o que vai usar o pré-amplificador, que a gente tem vários pré-amplificadores de estúdio, né? Então a gente decidiu levar um pouco desse som do estúdio para a live. Então a gente foi definindo
quais prés a gente usar, em que peças a gente ia usar. Nosso desejo era usar em tudo, mas a gente não tinha a quantidade suficiente. Então a gente definiu isso. Então a gente planejou agora a parte dos inputs, né? Pronto. Então tá definido, é isso aqui que a gente precisa, é isso aqui que a gente vai fazer. Aí, isso aí era muito da coisa que eu tinha o controle na minha mão, né? Então eu fazia questão de estar manipulando isso tudo comigo, né? Então as decisões, todas as decisões eram comigo. Até surgiu lá uma hora, porque pelo fato de eu ter a empresa, a loja, né? E eu podia pegar uma SI Impact da Soundcraft, que tem 32 canais de inputs físicos lá, né? Pode expandir para 64. Ia ser mais fácil, mas eu não queria por conta de vocês. Eu queria fazer com a minha console particular, né, que é a minha Behringer X62, porque eu queria mostrar para muitas pessoas o que a gente pode fazer com uma console dessa, né, até onde a gente pode chegar. Então eu fiz questão de utilizar, tá até ali dormindo ali quietinha, tem um cobertorzinho dela ali. Então eu queria mostrar para vocês a capacidade de processamento dessa console, né. Detalhe que a gente teve até que atualizar ela, porque estava desatualizada, a gente atualizou ela para poder fazer o controle remoto. Você controlar remotamente no computador, via cabo de rede, e ele pede para você atualizar o software. Então eu decidi fazer com ela. Eu falei, não, vai ser ela, nem que a gente enxugue mais ainda se precisar, mas a gente vai fazer com ela. Não vai ser outra. Então assim, decisões desse tipo, todas essas decisões foram comigo. Eu participei de tudo isso. A gente dizia o que ia ser utilizado de backline, de retorno pra gente, se ia ter som, se não ia ter som, as distâncias, onde cada um ia ficar. Aí isso já foi uma decisão que eu tomei com meus irmãos. Então a gente fez todo esse planejamento nesse sentido, né? Então uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o que vocês têm controle, foquem muito nisso, vocês têm controle, tá? Para sair perfeito essa parte que é com vocês. O que você não tem controle, infelizmente, não tá. Por exemplo, eu não tinha controle de quando que o pessoal ia montar a iluminação pra gente fazer um teste de luz. Eu não tinha controle de como é que eram os funcionários do pessoal que ia fazer a transmissão, das imagens. Então a gente meio que tem que confiar, né, nas pessoas. Então eu confiava no profissionalismo, no trabalho deles e que ia dar tudo certo. Basicamente é isso que você tem que fazer. Então se vai chover, você também não tem controle sobre isso, mas você foca no que você tem controle. Então, pode chover, então vamos ter um plano caso chover pra gente ir para outro lugar. Então, uma outra dica que eu posso dar para vocês: sempre foque no que vocês podem fazer. Não fiquem pensando, nossa, mas no dia, será que vai faltar energia? Será que vai não sei o que, não sei o que? Assim, você não tem esse controle. Então, tente resolver os problemas com o que você consegue resolver. Né? Se você no dia a gente até cogitou em levar um gerador, só que como era beneficente e tinha um custo alto, né? A gente já estava com um custo que a gente estava bancando no nosso bolso, algumas situações, algumas coisas, então a gente não colocou gerador, a gente correu esse risco aí de poder faltar energia no dia e a gente simplesmente cair nessa live. Então, foi uma outra situação, foi essa, né? Que a gente passou, que eu fui extremamente focado no que eu queria fazer. A gente tinha uma meta, que a gente se inspirou muito no som do Jota Quest, é uma banda que a gente gosta muito, todo mundo se inspira muito neles, eles são extremamente caprichosos, a live deles, o som é incrível. Então a gente meio que focou lá, mirou lá. A gente mirou aonde a gente entendia que era um resultado excepcional, né? E a gente não se pensou em fazer o mais ou menos em nenhum momento, né? A gente olhou pro resultado que o Jota fez, o som, o timbre que eles tiraram, e a gente falou, olha, bora tentar arrancar o som dali, tá? Vamos tentar tirar o som que aqueles caras estão tirando. Porque se para quem já assistiu aquele filme O Atirador, né? Ele fala que se você mirar, na hora que você for mirar, você mirar no espaço pequeno, o seu erro, ele pode ser bem pequena a variação. Mas se você mirar numa coisa grande,
a sua margem de erro é bem maior, né? Você amplia. Então a gente meio que mirou alto mesmo. Isso aí a gente reconhece que a gente quis mirar bem alto, porque se a gente errasse em alguma coisa, a margem de erro ia ser pequena. Então, uma dica que eu dou para vocês é tenham uma excelente referência para vocês, tá? Não referência de sinal, de mixagem, também tem que ter. Mas estou falando assim, peguem alguma live, algum som de alguma banda, ministério, alguma coisa que vocês fizeram, alguma palestra, alguma coisa que você viu que você achou fantástico e tente tirar aquele som lá, tá? Foi uma coisa que a gente martelou muito, muito mesmo assim, foi exaustivo. Todo mundo falava, eu mandava o vídeo, falei, cara, a gente tá querendo chegar nesse som aí. Então, foi muito bom pra gente, assim, porque a gente errou pouco, né? Assim, o resultado para mim foi bem satisfatório, digamos assim, tá? E a outra coisa que a gente fez muito, pessoal, assim, vocês não têm noção do tanto que a gente testou tudo. Vocês não têm ideia do tanto que a gente testou. Nós tivemos poucos ensaios, porque como eu falei, ensaios a gente... nós só tivemos 5 ensaios. Porque eu não moro lá na cidade, né? Então a gente meio que tinha que juntar as peças, todo mundo. Tem gente que tem os seus trabalhos, tem os seus afazeres. Então eu tive que deslocar, levar equipamento de um lugar para outro. Então nós tivemos pouquíssimos ensaios. A gente montou um repertório de 30 músicas e nós ensaiamos 5 vezes. Então foi o tempo que a gente teve. E dentro desse tempo a gente tinha que começar o ensaio às 7 e parar às 10. Então todos, porque o meu tio, a gente fez a live na casa do meu tio, né? E aí tinha horário para parar. Então a gente tinha que parar a live 10 horas da noite, porque trabalha, já é um senhor já, então tinha que dormir. Então nós fizemos poucos ensaios. Então esse tempo que a gente tinha com a banda ensaiando, a gente tentou aproveitar o máximo possível. Então teve um dia que eu cheguei, por exemplo, na parte de timbre de guitarra. O meu irmão, a gente tava com o set parado há muito tempo. Então a gente desmontou o setup dele todinho de pedais, checou cabo por cabo, precisou trocar, a gente trocou. Aí botou o set pedal funcionando perfeito. Aí a gente foi timbrar os pedais dele, né? A gente foi fazer o som de guitarra dele. E aí eu sentei com ele, a gente passou horas e horas. Vai, liga, testa, vai, tal, bate, aí escuta som, aí tenta replicar lá. Horas e horas até chegar no timbre legal do conjunto que ele ia usar, que era o amplificador dele da Fender com o set pedal dele. O Samuel do mesmo jeito, que foi o nosso guitarrista solo. Então ele muitas vezes não tá legal, vamos mexer. Aí ouvia como é que tava o timbre saindo na live. Não, nossa, tá ridículo, vamos, arruma, volta, vai, mexe, puxa. Aí baixo, teve 2 baixos, totalmente diferente, teve o Music Man e o Jazz Bass. Então testava todos os dias um ou outro, via qual som ficava melhor, aonde que o som chegava, o que tinha para melhorar. Então assim, a gente testou, galera, até abusar. Sim, a gente testou, e eu acho que se fosse hoje eu testaria mais ainda. Eu acho pouco. Como eu falei, se tivesse alguma coisa para melhorar, eu testaria mais, entendeu? Então, quando a gente estava tocando, a gente estava fazendo simulação de transmissão. O Raylan estava fazendo mix na hora lá, na hora ajustando. A gente parava depois, ouvia depois o ensaio, via como é que estava soando tudo. Aí aí cada um ia lá, ó, o baixo aqui, ó, a guitarra aqui, a bateria não tá legal. A bateria, gente, vocês não tem noção do tanto. A bateria para acertar foram 3 dias de muita passagem. Troca pele, afina de novo, desmonta, monta outra caixa. Rapaz, mas deu trabalho, entendeu? E eu já fui preparado para isso, tá? Eu já entendia que se a gente não fizesse desse jeito, não ia prestar. Então, a bateria, a gente foi assim, exaustiva a tentativa de fazer aquilo soar
de uma forma natural. Você sabe que eu detesto uma bateria com som muito comprimido. Eu não gosto de, na verdade eu não gosto de nenhum som de instrumento muito comprimido. Eu gosto que o som ele soe o mais natural possível, né? O mais natural possível que a gente conseguir é como eu gosto que fique. Então, assim, foram horas, dias gastos nisso daí, tá? E aí uma ressalva pro Moita, que é um cara que afina muito. Nosso baterista não sabe afinar a bateria do tanto que o técnico nosso de monitor sabe. Então foi bem engraçado, assim, porque a gente sabia que o Moita tinha essa qualidade, né? De saber microfonar bem uma bateria. Gente, vocês não têm noção de como você, mexendo no microfone da bateria, como você consegue mudar assim o timbre absurdamente. Que é o que eu falo para vocês sempre. Pessoal, tentem arrumar o timbre do som da bateria de vocês, tentem arrumar no microfone, na afinação. Porque se sair de lá, bom, você chega na mesa, é pouca coisa que você vai mexer. E o som já tá lá, você não precisa ficar entortando muita coisa, insertando 1 milhão de coisas no canal de bateria para conseguir soar aceitável, tá? Então a gente tinha uma bateria legal, uma PDP, que já teve vídeos aí que eu postei para vocês. E a gente tinha toda essa parte de microfones excelentes, peles novas, boas peles, né? Tirando a pele da caixa que a gente testou, ó, pra vocês terem uma ideia. A gente comprou uma pele da Remo, que é controller de não sei o que. Ela tem uma bolinha no meio que controla uns tipos de harmônicos lá na caixa. Na pele, essa pele, né? E tinha uma pele antiga da Evans, aquela furadinha na caixa montada. E a gente trocou a pele, botou a pele nova da Remo. Só que essa pele da Evans estava dando muito mais som na caixa. Então, como que a gente chegou nesse resultado? Testando, muito. Afina, bota a pele, vai, não tá chegando o som nessa pele nova, não tá chegando. Botava a pele antiga, apertava, chegava o som. Então, vai a pele antiga. Aí o som tá chegando nela, vai ela, entendeu? Então, foi muito tempo, tá? Muito tempo gasto nessa questão de testes, tá? Então, quando eu falo para vocês testem, eu levo esse negócio de teste ao limite, tá? A gente simulou lives todos os dias, praticamente. Eu acho que teve um dia só que a gente não simulou uma live, mas o timbre, tava mexendo no timbre, som todos os dias. Pra gente conseguir chegar no timbre, no som legal, todos os dias foram feitos testes assim exaustivos, tá? O Juninho mesmo, aí, nosso batera, rapaz, que hora que ele cansava, ele ficava o dia todinho, pá, batendo, pá, chegava, tá, bota isso aqui, vamos ver, mexe na afinação de novo, menos esteira, mais esteira. É tanto que a gente nem usou o microfone de esteira, porque a gente tava com uma necessidade de canais, então a gente nem usou o som de esteira. Então esse som aí é só do microfone em cima da pele, tá? Então, testem muito, tá? Testem muito mesmo, assim, até vocês abusarem. Quando vocês abusarem, vocês estão começando a chegar num som legal. E como sempre, né, tem coisas que dão erradas. Então comigo, a gente lá deu muita coisa errada no dia, na hora. Por mais que a gente se preparasse para tudo, a gente teve também imprevisto. Nós tivemos situações extremamente tensas, assim, complexas pra gente resolver. Então, uma das primeiras coisas que eu poderia dizer para vocês é essa questão da energia. No dia a gente ensaiou todos os dias, simulando à noite, ligando tudo e testando tudo, iluminação, testando tudo, todos os dias. E chegava no dia, a energia estava oscilando. O amplificador do Daniel não funcionou, do meu irmão não funcionou de jeito nenhum. O timbre vinha, parece que já tinha uma distorção no amplificador, a energia começou a oscilar e começou a cair muito. E aí a gente teve que mudar em cima da hora. Em vez de usar o cubo da Fender dele, a gente teve que usar o cubo da Laney, né, que é o que a gente comprou do Serginho Knush. E, como eu falei, a gente tinha muitos equipamentos de redundância, né? Então a gente tinha 2 roteadores de internet, a gente tinha 2 internets diferentes por dia,
A gente tinha 4 amplificadores de guitarra, a gente tinha 2 Lanes, o Marshall, o JCM 900 e o Fender. Então a gente tinha 2 amplificadores de guitarra pequeno e 2 amplificadores de guitarra grande. A gente tinha, todo mundo tinha backup de instrumento, então cada um tinha 2 guitarras, 2 baixos. A gente tinha até pele, né? Que como essa pele a gente comprou nos outros, até pele a gente tinha pele lá caso precisasse trocar. Microfones sobressalentes, a gente, por exemplo, as pilhas para os earphones que a gente estava utilizando, para os transmissores, para os microfones sem fio da transmissão. Então assim, tipo assim, a gente precisava de 6 pares de pilhas, a gente comprou 20 pares de pilhas, entendeu? Deixou lá tudo sobressalente. Então tudo isso você tem que... Isso aí a gente coloca na parte de planejamento. Você precisa, porque alguém tem que pensar nisso, tá? E se você não está contratando alguém para pensar, se alguém está contratando você para pensar, né? Então você tem que ser o cara que vai pensar nisso, entendeu? Então pensem nisso, tá? Vocês vão precisar de pilhas, vocês vão precisar de cabos, muitos cabos, diferentes tipos de cabos. E você só começa a ver essa demanda quando você testa, quando você faz a simulação, quando você chega na hora e você, vamos ligar, bora. Aí você começa a ver, nossa, eu preciso de tantos cabos a mais com conector XLR, preciso de cabos a mais com conector TS. Então, cabo de fone, preciso de cabo de fone. Quantos cabos de fone preciso? Você tem que fazer tudo isso no planejamento. Como a gente não contratou nenhuma empresa de áudio. Eu era a empresa de áudio, entendeu? Eu era a empresa de áudio que precisava. Eu tava montei a equipe pra gente pensar junto. Então quando a gente começou a montar, no teste dos dias antes, quando se a gente precisasse comprar várias coisas, a gente comprava, tá? Então, só pra vocês pegarem essa fio aí. Então, e assim ainda deu muitas coisas erradas. Então, faltou a energia, começou a oscilar, tá? Então a gente perdeu o cubo de guitarra menor do meu irmão lá, não deu pra usar. Então a gente teve que mudar. E você imagina, tava a mix prontinha, tudo feito, perfeito, pra utilizar naquele cubo. Muda tudo no dia, tipo, faltando 4 horas pra live começar, vai timbrar cubo de guitarra de novo. Então é um desgaste desse, assim, que ninguém tá contando. No dia também, aí o mesmo problema de queda de energia, o meu cabeçote com o meu amplificador não estava ligando. Nós tivemos que trocar, nós utilizamos nesse dia 4 no breaks, tá? A gente utilizou 4 no breaks, mas a gente estava lá com 6 ou era 8. E deram problema. Por conta dessa oscilação de energia, o no break não estava funcionando bem. Ele não estava sabendo lidar muito bem. Então a gente precisou trocar no breaks no dia. Uma outra coisa que deu assim... Pessoal, deu 10 minutos antes da live começar. Deu um problema no áudio. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Parecia que tinha um pitch. Um pitch na voz, né? Que é um pitch down. Pra quem é DJ aí sabe o que eu tô falando, né? Aquele pitch down, quando você bota a voz assim, que ela fica bem pra baixo, assim. Rapaz, foi uma pressão absurda, porque eu saí faltando 1 hora para começar a live, para tomar banho, me arrumar, porque eu tava até 1 hora antes, eu tava 100% lá enfiado lá dentro, conferindo, checando se estava dando tudo certo. E a gente foi passar som, e a gente passou a música e saiu. E aí o pessoal foi ouvir, que já gravou, a gente foi ouvir na hora. Os meninos lá da técnica foram ouvir enquanto eu fui em casa tomar banho e me arrumar pra live. E quando eu saí do banho, o Railan me ligou: Léo, tá dando aqui como se tivesse com pitch na voz, tu sabe resolver esse problema? Eu falei: como assim, cara? A gente testou tudo muitas vezes e deu tudo certo. Baby, can I hold you tonight? Só com pedestal, cara, aí fica bom. But baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, could you be mine? Baby, can I
por que deu errado? Não. Aí eu falei assim, me manda o link. E aí eu já mudei totalmente, a cabeça começou a pipocar de novo, eu comecei a ficar tenso. E comecei a botar minha roupa e cliquei no link para me ouvir. E aí eu fui ouvindo, a voz estava, como vocês podem ver no vídeo. Alô, teste, ok. Daqui a pouquinho, Banda Antiquários. Oi, Beleza, teste, estamos testando áudio, beats, taxa de beats. Oi. E aí, primo? Traz o amarelo. Oi, som, Esse pitch aí botando a voz assim pra baixo. Faltando 10 minutos pra live começar. E aí eu corri pro lugar de novo, lá pra gente foi, botei qualquer roupa que eu tinha, por isso que vocês veem lá que eu não tô muito bem arrumado. Não fiz a barba, não consegui fazer nada. Só peguei, botei a roupa que eu tinha lá e corri pro espaço, pro local, pra fazer a live. E aí cheguei lá, sentei na frente do computador e a gente começou a fazer testes. Eu desinstalei o OBS de novo, e dando problema do áudio, e nada. A gente fazia uma transmissão nova, nada dando erro. Eu checando todas as configurações do OBS e nada dando erro. E aí eu não tinha, um dia anterior eu tinha testado tudo, tinha ficado perfeito. Tem vários testes dos dias anteriores, a gente não mudou nada, a gente só ligou em outro lugar, né? O outro lugar, o que eu falo, da tomada. A gente mudou o computador que estava no lugar de teste e foi pro lugar que ele ia ficar na transmissão mesmo, que era uma cabine lá, que a gente tinha separado. E galera, 10 minutos antes da live começar, tava lá eu me batendo para tentar resolver esse problema do pitch, dessa situação outra esquisita. E aí eu tirei o cabo, testei no meu celular a placa de áudio, que é essa minha M-Audiozinha aqui, ó, tá? Essa aqui era a M-Audio que a gente estava usando para transmitir. Liguei no meu celular e no meu celular lindo, o som perfeito, o som chegou maravilhosamente bem. Na hora que botava no computador, dava problema. Vinha o som com pitch. E aí eu já tava, falei, não, cara, vou fazer o seguinte, isso já era 6 horas, a live estava marcada para 18, né? Já era 18, eu falei, cara, não vou... Vamos tentar trocar essa placa de áudio. E aí eu tentei tirar a placa de áudio e trazer uma outra placa de áudio. E aí o drive da outra placa não estava instalado, não sei o que. E eu falei, cara, vou fazer o seguinte, essa live tem que começar. Então a gente não pegou a saída da X32. O USB da X32 estava indo para um computador para gravar o áudio separado, tá? Então a gente fez a gravação toda multipista num outro computador. Então a X32 já estava mandando as vias dela via USB pela placa direto para esse computador. E o que eu mandei para a placa de áudio da transmissão, a gente mandou um canal Matrix LR do auxiliar. Então vinha LR do Matrix auxiliar, entrava na placa, a placa jogava para dentro do computador via USB. E não resolvia. A gente... Aí eu perguntei, aí o Raylan falou, cara, minha placa tá aqui. Eu falei assim, então traz tua placa, bora ligar tua placa pra ver como é que é. Eu já tava começando a falar, o pessoal falou, cara, a gente tinha 2 computadores, né? Então a gente tinha um outro computador de backup também, caso acontecesse uma situação que a gente precisasse ligar uma outra máquina, a gente tinha esse outro computador de backup lá. Então eu falei, desmonta tudo, porque tinha que tirar a placa de captura de vídeo dele, que ele recebia o vídeo direto da mesa lá, enfim, é meio complicado, mas tinha uma mesa de corte que mandava o vídeo direto pro computador, ele recebia esse vídeo através de uma placa de captura. Eu falei, desmonta o computador, monta no outro essa placa de captura e vamos tentar no outro computador, porque aqui não tá dando certo. Eu já comecei a articular. Aí o Raylan chegou com a placa dele, que é uma outra M-Audio também, a gente botou a outra M-Audio, botou, e na hora que botou, funcionou. 5 minutos, eram 18h05. Esses horários me marcaram muito, assim, porque... Então, assim, eu sou extremamente criterioso com horários.
Então, para quem me segue aí, sabe que eu, por exemplo, eu fiz o desafio de postar um vídeo todo dia. E todo dia eu posto vídeo, não falha. Todos os dias eu tô postando vídeo. Então, eu sou meio cri-cri com horário, com procedimentos, com essas coisas. E aí eu tava já com a cabeça quente, porque já tinha atrasado 5 minutos e a gente não tinha conseguido resolver. Mas aí resolveu. Aí fizemos uma live teste no não listados, chegou o som. Falei, cara, resolveu, bora. Eu, da roupa, do jeito que eu tava, botei o boné na cabeça, botei meu headphone e foi, a gente abriu a live e começou. Então, assim, com todo o nosso planejamento, com tudo que a gente fez, a gente teve situações que deram errado. A gente meio que já sabia que, passando dali, eu já sabia onde é que estava mais ou menos o problema, né? Por exemplo, eu não fui mexer na mesa de som achando que o problema estava na mesa de som. Eu não fui mexer no outro equipamento para me saber que o problema não estava lá. Porque eu tinha controle, eu sabia o que estava acontecendo lá, em todos as etapas, né? Então, o OBS, eu sabia que estava bem configurado, porque eu sei configurar o OBS, porque eu já fiz muito isso. Então eu olhava lá, não tá certo aqui, não tá nada errado. Olhava como é que tava o sample rate, estava tudo ajustado certinho e tudo ajustado. E até hoje, pessoal, confesso para vocês que não descobri qual foi o mistério que aconteceu nesse dia. Porque depois desse evento lá, a gente fez outras lives com a mesma placa, a mesma coisa e tudo funcionou. Mas nesse momento lá não funcionava. Então a gente tinha placas de áudio, até isso, de redundância. A gente estava com 3 placas de áudio. Tinha essa minha, tinha a do Highland e tinha uma outra da Zoom, que é aquela plaquinha da Zoom, que era do pessoal da filmagem, que eles tinham lá. Então, assim, já pensou se a gente não tem redundância, né? Eu já estava pensando em desligar a gravação da X32 e botar direto para live via USB. A gente só ia funcionar perfeitamente, só que a gente não ia conseguir gravar multipista, que era também uma coisa que a gente queria fazer, gravar multipista, pra gente depois trabalhar com isso, fazer, sei lá, alguma coisa a gente ter lá a possibilidade da gente manipular esse áudio depois, se a gente quiser fazer isso, né? Tá? Então eu queria trazer essa experiência pra vocês, esse vídeo ficou bem longo, tá? Mas eu queria trazer pra vocês, pra mostrar pra vocês um pouco do que aconteceu comigo, da minha percepção, que esses problemas que acontecem comigo na live, acontecem também com vocês aí, tá? Ou se não acontece, uma hora vai acontecer. E são coisas que a gente não tem controle, pessoal. Se você não tiver preparado, se você não tiver feito todo um background para trás, uma preparação para você fazer o mais correto possível, você vai fazer... Na hora que acontecer uma coisa dessa, você vai entrar em desespero e provavelmente você não vai conseguir fazer sua live. Então, é importante que vocês dominem todas as etapas, vocês... entendam todas as variáveis possíveis que vão estar acompanhando vocês, para vocês conseguirem fazer uma live de qualidade, né? Eu recebi muitos elogios mesmo, os alunos, o pessoal que segue a gente, todo mundo elogiou muito. Não foi um trabalho de uma pessoa só, foi um trabalho, um conjunto de pessoas, tá? Por exemplo, se você não tem aquele negócio que eu falo pra vocês, o som ele começa no músico. Então se você não tem um músico bom que consegue arrancar um som bom, o técnico não consegue fazer milagre, gente, entendeu? Ninguém consegue fazer milagre. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Foi um trabalho incrível, a gente montou uma equipe incrível, nós conseguimos arrecadar aproximadamente aí 15 a 16 toneladas de alimentos. Então a gente ajudou muita gente lá que estava precisando mesmo, né? Essa galera que trabalha com áudio, que carregando caixa, essa galera que trabalha nesses eventos, pessoal que está passando um aperto mesmo. Então a gente conseguiu ajudar muita gente, foi para isso que a gente fez o nosso evento. E aconteceu isso aí, foi a minha experiência, tá? Tô aqui compartilhando com vocês. E qualquer coisa que vocês tiverem aí, vocês podem deixar aí alguma pergunta no comentário, alguma dúvida que vocês têm sobre isso aqui que eu falei, tá? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu curtir aí embaixo, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a compartilhar informações com outras pessoas, tá? Se você quiser me seguir aí nas outras redes sociais, aí vou deixar aí embaixo desse vídeo, tem Telegram para você seguir a gente, tem um canal do Instagram, então se vocês quiserem seguir a gente, tá aí embaixo, tá? Então é só você olhar aí na descrição do vídeo,
Beleza? E é isso aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais. Tchau.